Entendendo o Mundo através do Espiritismo, Episódio 2. Olá e bem-vindos. Vamos imaginar a cena. Paris, meados do século XIX. Era uma época de grande efervescência. Exato. E nos salões da alta sociedade, a última moda não são os vestidos, nem os debates políticos. São as chamadas mesas girantes. Um fenómeno que varreu a Europa. Mesas de madeira pesadíssimas que de repente levitavam, rodavam, respondiam a perguntas. Sim, batendo com os pés no chão. Para a maioria das pessoas era um divertimento. Um susto ou pronto, uma fraude. Sim, claro. Mas hoje, nas notas que temos connosco, que vem de uma aula sobre espiritismo, vamos conhecer o homem que olhou para este caos e viu outra coisa. Viu um problema científico por resolver. Precisamente. E é aí que a história dá uma volta completamente inesperada, porque este homem não era um místico ou um crente. De todo. O nosso protagonista, um tal Hippolyte Léon Denisard Rivel, era um dos intelectuais mais respeitados de França. Um pesquisador. Completamente. Um educador, um pedagogo, um cético por natureza que se aproximou disto tudo com uma única intenção. Desmascarar. Exato. Desmascarar a fraude. Só que o que ele acabou por fazer foi algo muito diferente. E fê-lo sob um nome que ficaria para a história. Allan Kardec. Exatamente. A nossa missão hoje é desvendar este enigma. Como é que um racionalista cético se torna o codificador de uma doutrina espiritual? E qual o método? Essa é a chave. É isso mesmo. Vamos ver que a ferramenta que ele usou não foi a fé cega, mas um rigor metodológico que se calhar muitos cientistas da época invejariam. Sem dúvida. Vamos então começar pelo início. Quem era este homem? O Hippolyte Rivel, antes de ser Kardec. Sim, a sua formação é mesmo a chave de tudo. Ele não era um académico qualquer. Foi discípulo e colaborador próximo de Johann Heinrich Pestalozzi, na Suíça. Pestalozzi não é um nome qualquer. Estamos a falar do pai da pedagogia moderna. Um revolucionário, sim. Ele defendia que o conhecimento não devia ser decorado, mas sim compreendido. Através da observação, da experiência, da lógica. Lá está. E Rivel bebeu dessa fonte. Foi educado para questionar, para testar, para não aceitar nada como verdade, sem antes o submeter a um exame rigoroso. E era um prodígio, pelo que dizem as notas. Um verdadeiro prodígio. Dizem que com apenas 14 anos já substituía o próprio Pestalozzi a dar aulas aos colegas. 14 anos. Imagine-se a mente que era preciso ter. Pois. E essa carreira académica só cresceu. Ele não se ficou pela pedagogia, pois não? Não, de tudo. Publicou livros de gramática, de aritmética, que se tornaram referência nas escolas francesas. Falava fluentemente 8 línguas. Repara, 8 línguas. E ainda dava cursos gratuitos à noite de química, física, astronomia, anatomia. Era, quer dizer, um verdadeiro homem do Renascimento, em pleno século XIX. Completamente imerso no pensamento científico e racional da época. E há um pormenor fascinante nas fontes, que muitas vezes é esquecido. Antes de sequer ouvir falar em mesas girantes, Rivel passou mais de 30 anos a estudar o que na altura se chamava magnetismo e sonambulismo. Exato. E para que se entenda bem, não é bem o que hoje pensamos. Naquela época era uma espécie de psicologia experimental, certo? É uma boa forma de ver. Eram as primeiras tentativas de explorar fenómenos como a hipnose, o transe, a sugestão. O funcionamento da mente, para além do que a medicina oficial conseguia explicar. Precisamente ele já era, por natureza, um investigador de fenómenos no limite do conhecimento. Tinha uma mente aberta, mas exigia provas. E é este homem, com este currículo impecável, que um dia é convidado para assistir a uma sessão de mesas girantes. E a primeira reação dele, imagino, foi de ceticismo, de ficar de pé atrás. Ceticismo puro. Conseguem imaginar os colegas dele da academia? O Rivel, o nosso especialista em gramática, anda a falar com mesas, o que me leva a uma questão que parece uma contradição gigante. Sim, Se ele tinha esta reputação sólida como Hippolyte Rivel, por que arriscar tudo e adotar um pseudónimo, Allan Kardec? Parece quase sabotagem profissional. é uma pergunta fundamental. E a explicação que as fontes nos dão é:
Na verdade, dupla. Por um lado, há a narrativa espiritual. Que foi uma revelação, uma vida passada. Exato, que este tinha sido o seu nome como sacerdote druida. Mas para um homem como Rivail, a razão prática era certamente mais importante. Ele queria que a obra que estava a iniciar fosse julgada pelo seu mérito. E não pela fama do autor. Exatamente. E não pela fama pré-existente do professor Rivel. Ou seja, ele já estava a criar uma separação, uma espécie de firewall metodológica. Gosto dessa analogia. Hipólite Rivail para o professor. Allan Kardec era o nome do projeto. Ele não queria que as pessoas dissessem: eu acredito nisto porque o famoso professor Rivail o disse. Queria que dissessem: eu analisei estas ideias e elas fazem sentido por si mesmas. Foi uma decisão de uma integridade intelectual tremenda. Certo. E é com essa mesma objetividade que ele mergulha no estudo dos fenómenos. Sim, E aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Ele vai para as sessões. Mas não vai como um participante. Vai como? como investigador, claro. Enquanto os outros estavam de mãos dadas à volta da mesa, maravilhados ou assustados, Rivail estava num canto com um caderno de notas. À procura do truque. Precisamente, a sua primeira hipótese não era espíritos. A sua primeira hipótese era fraude ou alguma força física desconhecida, como eletricidade ou magnetismo. Ele estava à procura dos fios. Então, qual foi o ponto de viragem? O momento em que ele percebeu que a explicação da fraude ou de uma força física cega não chegava. O ponto de viragem, segundo as notas, foi quando os fenómenos começaram a demonstrar inteligência, intencionalidade. As mesas não se limitavam a mover-se. Elas respondiam a perguntas específicas com um código de pancadas. Uma pancada para sim, duas para não, ou um número de pancadas para indicar uma letra do alfabeto. E para um educador como ele, um efeito inteligente implica uma causa inteligente. Lá está, já não podia ser só o ranger da madeira ou um truque de ilusionismo. Havia ali uma mente a comunicar. E a missão dele mudou completamente. Totalmente. Passou a ser: que mente é esta e como posso estudá-la de forma fiável? E é aqui que ele constrói o seu método, que as fontes descrevem como experimental. Mas como é que se faz uma experiência com algo invisível? Usando uma analogia moderna, o método dele era quase forense. Ele tratava cada comunicação espiritual como o testemunho de uma fonte anónima. E um único testemunho, como sabemos, não serve para nada. Pode ser um engano, uma mentira, uma alucinação. Exato. Ele precisava de corroborar a informação. Então ele não ficava satisfeito com o que o médium lhe dizia numa única noite. Nem pensar. Ele concebeu um protocolo de investigação que era incrivelmente rigoroso e avançado para a época. O núcleo do método era o que ele chamava de controle universal do ensino dos espíritos. Que nome complexo! O que é que isso quer dizer na prática? Na prática era simples e genial. Ele preparava uma série de perguntas, das mais simples às mais complexas, questões filosóficas sobre a vida, a morte, o universo. Certo. E depois, através de uma rede de colaboradores, ele fazia exatamente as mesmas perguntas a dezenas de médiuns diferentes em Paris, em Lyon, noutras idades até no estrangeiro. Médiuns que não se conheciam, que não tinham como combinar as respostas. Isso é basicamente o princípio de um estudo científico moderno, como um ensaio em dupla ocultação. É isso mesmo. Ele estava a tentar eliminar a variável do fator humano, a imaginação do médium. E a procurar um sinal consistente por trás do ruído. Experimentava um fenómeno que todos consideravam pura superstição e comparava as respostas. E o que acontecia se as respostas fossem diferentes? Se 10 médiuns diferentes dessem 10 respostas radicalmente distintas, ele descartava o tópico, considerava-o imaturo, não confirmado. Mas se 10 médiuns em locais diferentes davam respostas que na sua essência eram idênticas, aí ele tinha uma evidência, tinha um dado, um padrão. Exato, um dado sólido. E não se limitava a recolher as respostas passivamente, pois não? Não, as notas dizem que ele debatia com as fontes. Sim, e esse é talvez o aspecto mais incrível. Ele não era um mero secretário. Adotou um método dialético, socrático. Tipo, se uma resposta lhe parecia ilógica,
ou incompleta ou contraditória. Ele não aceitava. Ele reformulava a pergunta, pedia esclarecimentos, desafiava a lógica da resposta. Mas se dizem isto, então como explicam aquilo? É por isso que em Ao Livro dos Espíritos, a sua obra principal, muitas perguntas têm linhas A, B, C. Exatamente. Essas alíneas são o registro do seu debate, são os seus pedidos de aprofundamento. Ele estava a fazer um interrogatório cruzado para não deixar pontas soltas. Para garantir a máxima clareza e coerência. Precisamente. Tudo o que não passasse por este filtro rigoroso da razão era postulado. Ele não estava a construir uma religião baseada na fé, estava a construir uma filosofia baseada em evidências. Então, o livro que resultou disto tudo não é tanto uma Bíblia revelada, mas mais um relatório científico. Um compêndio de dados é a melhor definição, e o resultado é o que as fontes descrevem como um bloco granítico. Forte, sólido. Isso. Não um conjunto de crenças vagas, mas um sistema filosófico de uma coerência interna notável. Um sistema que se propõe a responder de forma lógica às grandes questões que a ciência materialista não respondia e que a religião dogmática exigia que se aceitassem por fé. Questões como quem somos, de onde vimos, para onde vamos e talvez a mais universal de todas, qual a razão da dor e do sofrimento? Essa é a grande questão, não é? Sempre. Como é que a doutrina que ele codificou aborda isto? De uma forma que era, revolucionária para a época. A resposta que emergiu consistentemente foi que o sofrimento não é um castigo arbitrário de um Deus zangado. Nem é fruto do acaso cego do materialismo. Isso seria o resultado de duas leis naturais. A lei de causa e efeito. Colhemos o que semeamos, muitas vezes de vidas passadas, e a lei do progresso. A dor como ferramenta. Uma ferramenta de aprendizagem, desafios que a própria alma escolhe ou aceita para evoluir, para depurar as suas imperfeições. Isso muda completamente a perspectiva, não é? O sofrimento deixa de ser um castigo para ser uma consequência ou uma lição. É uma abordagem muito mais racional e menos baseada no medo. Completamente. E é por isso que as fontes o descrevem como uma revelação nas ideias e nas crenças. Uma terceira via. Isso, uma terceira via. Não era o materialismo frio que dizia que tudo acaba no túmulo, nem era o dogma religioso que exigia fé cega. Kardec propôs o que chamou de fé raciocinada. Gosto dessa expressão. A mensagem dele era: não acreditem em nada só porque vos dizem para acreditar. Examinem, pensem por vós próprios. A verdadeira fé é aquela que consegue encarar a razão face a face. A fonte usa uma frase muito bonita. Ele pedia para ver para além com os olhos do espírito. Sim, mas sempre com os pés bem assentes na lógica e na evidência dos factos. É o equilíbrio perfeito que ele procurava, e essa integridade científica estendia-se ao futuro da sua própria obra. E este é um ponto fundamental. Ele não via a doutrina como um sistema fechado, finalizado. De todo. Ele foi explícito. O espiritismo não é estático. Acompanha o progresso da ciência. E deixou uma instrução muito clara que é talvez o maior teste à sua honestidade intelectual. Que foi? Ele disse: se um dia a ciência provar de forma conclusiva que o espiritismo está errado num determinado ponto, ele deve abandonar esse ponto e seguir a ciência. Isso é notável. Ele basicamente programou a codificação para ser atualizável. Incrível. Para nunca se transformar num dogma petrificado. Ele estava a dar permissão para que o seu trabalho fosse corrigido e melhorado no futuro, sabendo que o conhecimento humano está sempre a evoluir. A busca pela verdade não pode ter medo de novas descobertas. Essa abertura é talvez o seu legado mais duradouro. Em resumo, partimos de uma aula sobre a espiritualidade e o que encontramos foi a história de um educador do século XIX, um homem da ciência, da lógica, que aplicou o rigor do método científico para investigar fenómenos que a ciência da sua época preferia ignorar ou ridicularizar. Ele não pediu fé, pediu exame. O grande legado de Kardec é essa ponte que ele tentou construir entre a razão e a espiritualidade. A ideia radical de que não precisamos de desligar o cérebro para explorar as grandes questões da existência. E o resultado foi uma filosofia que,
pela sua própria natureza, se recusa a ser um dogma. Mantendo-se sempre aberta a novas descobertas e ao diálogo com a ciência. As notas mencionam que um dos objetivos do trabalho de Kardec era iluminar os simbolismos e, acima de tudo, falar claro. E isto deixa-nos com uma reflexão final. Num mundo como o nosso, inundado por desinformação, por narrativas complexas, por factos alternativos, como poderíamos aplicar um método semelhante ao de Kardec? Essa exigência implacável por lógica, por comparação de fontes, pela verificação cruzada. E pela coragem de descartar o que não resiste a um exame crítico. Exatamente. Como seria se aplicássemos esse filtro não para comunicar com o invisível, mas para navegar a realidade tão confusa que nos rodeia todos os dias? Por hoje é isso. Reflitam ou ouçam novamente o episódio para compreender melhor esse capítulo tão interessante da história. Nos vemos no próximo episódio. Gostou desse episódio? Comente aqui, nós vamos ler todos os comentários. Até o próximo episódio. Tchau!